boa noite, enfim, sejam bem-vindas aqui a mais uma aula de introdução da comarca caribenha. Agora hoje a gente vai trabalhar um texto, um capítulo de um livro do Stuart Hall, que é um autor bastante importante para os estudos culturais em geral, mas que a gente está resgatando e trazendo, tentando relacioná-lo com a comarca caribenha, que é o tema da nossa disciplina, né? Então, no âmbito da disciplina comarca caribenha, a gente vai trabalhar com o Stuart Hall. E acho que vocês estão ouvindo a musiquinha da coleta seletiva que está passando agora. Enfim, vamos lá. Então, Stuart Hall é um autor, como eu disse, fundamental para os estudos culturais. Eu não vou entrar profundamente nesse âmbito dos estudos culturais, que não é esse o tema da disciplina, mas eu quero compartilhar com vocês a minha percepção da forma como eu cheguei ao Stuart Hall, um autor muito lido no começo dos anos 2000, principalmente no Brasil, com esse livrinho. Esse foi o primeiro livrinho do Hall que eu conheci, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, e ele é apresentado nesse livro como um autor que é professor da Open University da Inglaterra. Você nem imagina e nem supõe que ele é da Jamaica, né? Então, isso não é um dado relevante nessa publicação. E durante muito tempo a gente vai ter esse Stuart Hall, mais descolado da sua geografia, da sua geopolítica, da sua territorialidade inicialmente da Jamaica, né? E posteriormente na Inglaterra. Até que depois chega esse livro, já em 2013, que é um livro publicado pela UFMG, cuja capa, eu acho que muito propositalmente, é o rosto negro do Stuart Hall, né? Então, acho que é bastante relevante esse dado também. Bom, a gente vai trabalhar com o primeiro capítulo, Pensando a Diáspora, Reflexões sobre a Terra no Exterior. Para a gente introduzir, para a gente começar a entender algumas concepções mais fundamentais desse capítulo, vamos falar um pouquinho da biografia do Hall, embora não vou me deter muito longamente nisso, porque eu deixei para vocês uma conferência do antropólogo Eduardo Restrepo, da Colômbia, que é especialista em Stuart Hall. Até para quem tiver interesse, há outras conferências dele disponíveis no YouTube que vocês podem acessar, e ele fala muito bem da biografia do Hall, então eu aqui vou só fazer uma pequena síntese e remeto novamente a essa conferência, que eu já deixei o link para vocês acompanharem, tá? Vou interromper aqui um pouquinho, que tem alguém pedindo para entrar na sala. Então, vamos lá. Bom, dando sequência, a gente tem, então, o Stuart Hall, em 1932, na Jamaica. Em 1951, ele consegue uma bolsa de estudos e vai para o Reino Unido, vai para a Inglaterra e fica por lá até o final de sua vida, em 2014. É um dos fundadores dos estudos culturais. Os estudos culturais têm um papel fundamental no estudo da cultura, no estudo da literatura, no estudo das artes, na produção acadêmica que tange a cultura. Os estudos culturais são uma verdadeira revolução, tem um papel bastante importante. Não vou entrar muito nisso, quem tiver interesse, depois eu posso passar mais materiais e vocês podem acessar pela internet muita coisa interessante. Voltando para o Hall, de 1964 a 79, ele vai estar envolvido com o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham. A partir de 68, se eu não me engano, ele coordena esse centro, fica na coordenação até 1979. Então, ele é um dos nomes principais desse Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. E um dado não menos relevante, eu acho que até mais relevante, ou tão relevante quanto, é o fato de que de 79 a 97 ele vai trabalhar nessa universidade, Open University. E essa universidade, o que é essa universidade? É uma universidade aberta para pessoas adultas, para pessoas que
enfim, tiveram pouca oportunidade de estudo. Então, é uma universidade que tem um sentido social, de inclusão social importante. E é nesse contexto que ele vai aprofundar as suas reflexões sobre a diáspora. Isso é muito interessante para nós no contexto dessa disciplina. Então, a gente vai se deter na percepção, nas concepções do Stuart Hall sobre identidade cultural. Esse é o nosso interesse maior, para que a gente possa tentar relacioná-lo dentro da sua comarca com o que a gente viu do Glissant, por exemplo, né? Então, a ideia de identidade cultural, que vai ser também o que vai exportar, digamos assim, o Hall para o Brasil, por exemplo, ele entra no Brasil muito por essa elaboração da identidade cultural que ele tem, e depois ele vai se deter já mais adiante, já aí por volta, depois da década de 70, ele vai trabalhar mais fortemente a diáspora como uma categoria para o pensamento, para pensar a cultura, de forma muito interessante. Então, vamos ver se a gente consegue elaborar essas ideias. Um pouquinho sobre a Jamaica. A Jamaica é uma democracia parlamentar, uma monarquia constitucional. Tem um regime bastante diferenciado, né? Ela conquista sua independência em 1962, portanto, um dado relevante também, Hall sai da Jamaica em 51, então ele é um sujeito colonizado, não é? Ele nasce numa colônia e ele assiste de longe o processo de independência da Jamaica, né? Sempre com um ativismo, com uma militância política muito intensa, mas ele está, nesse momento, já na Inglaterra, né? E a Jamaica, voltando para a Jamaica, passa a ser, então, membro da comunidade britânica. Alguns dados sobre habitantes e área da região, e um pouquinho um dado histórico também importante, em que em 1994 ela era povoada pelos arawakes. Os espanhóis chegam e assumem o controle da ilha, dizimam os indígenas, escravizam os indígenas, e na sequência do processo colonial, os ingleses tomam a ilha em 1655 e repovoam a ilha com africanos escravizados. Bom, e aí entrando mais concretamente nesse texto, então a obra do Hall é muito ampla, embora ele não tenha escrito nenhum livro que fosse uma tese sobre identidade cultural, por exemplo. Ele tem muitos escritos dispersos, muitos artigos, conferências, transcritas, né? Então, esse livro aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês, da UFMG, que é o que ficou para a sua leitura, para a aula de hoje, é um compilado, né? É uma antologia de textos que, segundo a organização do livro, correspondem a uma abrangência do trabalho do Hall. Então, o Hall vai ser muito lido como um teórico da identidade cultural, da identidade, das problemáticas da identidade. Ele vai ser muito lido também como um teórico da representação, da ideologia, e aí ele vai ter uma entrada forte também na área de comunicação, né? Mas hoje a gente vai se deter nesse texto, que é o primeiro capítulo desse livro, um texto de 1998. Então, vamos lá. Ele começa fazendo quer dizer, o texto se detém no tema da diáspora, né? E aí ele remete a essa data de 1948, embora o texto seja de 1998. Então ele vai remeter a 1948 por quê? Para justamente falar da diáspora negra afro-caribenha no pós-guerra. Então a gente tem um cenário da Grã-Bretanha depois da Primeira e Segunda Guerras, chamadas guerras mundiais, né, essas guerras europeias. Então, depois dessa Primeira e Segunda Guerra, a gente tem um cenário europeu devastado e é interessante, então, a migração caribenha para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha. Então, começa a haver aí um processo de diáspora negra afro-caribenha, né? Então, é nesse intervalo de 48 a 98 que a gente vai conhecer uma outra diáspora, que não aquela diáspora africana, né? E aí a diáspora começa a entrar para Hall
como uma categoria capaz de lançar luz sobre as complexidades, não simplesmente de se construir, mas de se imaginar a nação e a identidade caribenhas, numa era de globalização crescente. Então, ele vai trabalhar com a diáspora africana, por um lado, depois essa outra diáspora negra afro-caribenha, ou seja, para fora do Caribe, né? E aí, a partir dessas duas diásporas, ele vai começar a pensar em termos de identidades múltiplas. Então, dando sequência à identidade cultural, ele vai trabalhar primeiro um sentido mais tradicional da identidade. Então, quando a gente pensa em identidade, o que a gente pensa? Na tradição, naquilo que te vincula a uma raiz e a uma essência. Esse seria o primeiro sentido, o sentido mais lugar comum, digamos assim, para a identidade. E aí ele vai já pensando na diáspora afro-caribenha, ou seja, nesse sujeito negro que migra, que se desloca do Caribe para a Grã-Bretanha, ele vai começar a pensar em comunidades transnacionais, que vão funcionar como uma família ampliada, como rede local da memória, como canal entre os dois lugares. Então, vejam, a gente tem dois lugares territoriais, né? Você tem a Europa e você tem o Caribe. Então, entre esses dois lugares, como canal, ele começa a pensar na ideia de uma comunidade transnacional como sendo essa família ampliada. Que gera o quê? O que ele chama de identificação associativa com as culturas de origem. Então, é esse elo de ligação com as culturas de origem que vão se manter através dessas comunidades transnacionais. Na prática, você tem os grupos, não é? Você tem os bairros que conformam aqueles grupos vinculados por uma relação territorial, nesse caso não só jamaicanos, mas caribenhos, né? Na Europa. E aí ele se pergunta em algum momento do texto, já que a identidade cultural carrega consigo tantos traços de unidade essencial, como devemos pensar as identidades inscritas nas relações de poder, construídas pela diferença e disjuntura? Então, vamos deixar essa pergunta aí, vamos avançar, e mais tarde ele vai procurar responder a esta pergunta que ele inicia aqui. E aí, voltando para o tema da diáspora, que é a grande categoria que vai fazer com que se pense uma identidade cultural historicizada, que é o que virá depois, né? Então, a diáspora, ele vai dizer que a diáspora pode ser vista como uma concepção fechada, como um retorno, você pode, vendo a diáspora como uma concepção fechada, como essa identidade essencialista, você pode trabalhar a história como mito e a história, então, transhistórica. Então, ele diz, cada disseminação, em função da pobreza, do subdesenvolvimento, da falta de oportunidades, carrega consigo a promessa do retorno redentor. Então, isso especificamente no caso dessa diáspora negra afro-caribenha para a Europa e para os Estados Unidos, né? Como se houvesse sempre aquela ideia de nós nos movemos, nós saímos do nosso território, vamos para outro lugar para trabalhar, porque lá teremos oportunidades, mas um dia voltaremos com recursos e voltaremos para o nosso lugar. Então, esse retorno redentor seria uma concepção fechada, formaria uma concepção fechada da diáspora, da tribo e da pátria, né? E isso formaria um mito transhistórico, não apenas fora da história, mas também não apenas fora da história, mas também ahistórico, ou seja, que nega a própria história, porque a história ela vai ter um sentido mais conflitivo, e nesse sentido da diáspora, você vai com a esperança de retornar, e esse retorno é a sua redenção, né? Bom, depois a gente pode voltar a esses pontos, de acordo com as perguntas e com os comentários de vocês na próxima parte da aula, tá? Então, eu vou seguir adiante, mas se quiserem, podem me interromper à vontade. Bom, então a identidade cultural, nessa perspectiva, ela vai trabalhar com um núcleo imutável e atemporal, que é a tradição.
Então, a tradição, ela forma esse núcleo imutável e atemporal que liga o passado ao futuro e o presente como uma linha reta, né? Essa imagem do tempo como uma linha reta. Mas a gente também pode pensar a identidade cultural vinculada aos seus processos históricos e não vinculada a essa concepção fechada de um mito redentor ahistórico. Vamos pensá-la na história. Como ficaria? É o que propõe Hall, então, nesse texto. Então, o que denominamos, ele diz, né, o que denominamos Caribe renasceu de dentro da violência e através dela. A via para a nossa modernidade está marcada pela conquista, expropriação, genocídio, escravidão, pelo sistema de engenho e pela longa tutela da dependência colonial. Então, a gente não pode desconsiderar a violência e todos os processos históricos fomentadores, geradores dessa violência. E aí ele vai dizer que é o entrelaçamento e fusão na fornalha da sociedade colonial de diferentes elementos culturais africanos, asiáticos e europeus que vão gerar uma identidade cultural própria dos sujeitos que viveram individualmente ou coletivamente todos esses processos de violência, todos esses processos históricos. E aí ele remete a uma gravura que eu peguei da internet, colei aqui para a gente poder ver, que para mim também tem muita relação com a disciplina Invenção da América, né? Então a gente volta lá na disciplina do primeiro semestre, Invenção da América, onde a gente fala justamente desse imaginário europeu. Então nessa gravura você tem a América como uma mulher nua, deitada numa rede, e o europeu chegando, então, né? Essa relação da América como uma terra fértil, aberta, nua, que a gente pode colonizar, educar, cientificizar, né? Culturalizar de alguma maneira, né? Com transferências e com todo o processo colonial, como já conhecemos em outras disciplinas. Vou avançar um pouquinho para não me deter muito em ideias que vocês já conhecem, e vou chamar a atenção para um outro dado que não está no texto, mas que me parece importante. Há toda uma historiografia negra, há toda o que eu estou chamando de historiografia negra? Autores que vão remexer nessa história e vão construir narrativas alternativas para o entendimento da história, o que é sempre fundamental para que a gente não fique com aquela história única, né? Então, a história, ela pode ser contada de diversas maneiras. Esse autor, especificamente, é um ativista, militante ativista negro, responsável pela independência de Trinidad e Tobago, uma das ilhas do Caribe. Foi o primeiro-ministro desse país entre 1956 e 1981. Então, ele tem um livro bastante interessante, que se chama Capitalismo e Escravidão, está disponível na internet, se vocês buscarem por essa, eu coloco uma referência da Traficantes de Sueños, que é uma editora que tem justamente essa proposta de liberar o acesso a muitos textos interessantes, importantes politicamente. Então, fica aí a referência, mas esse livro também tem uma tradução em português publicada no Brasil. Bom, no prefácio, a apresentação da própria editora diz o seguinte: entre mediados del siglo XVI y la abolición en 1888 del tráfico en Brasil, más de 14 millones de personas fueron arrancadas de sus comunidades de origen para ser deportadas a las colonias europeas del Caribe, el sur de lo que serían los Estados Unidos y la costa brasileña. Fue precisamente el ganado negro lo que permitió roturar y cultivar las tierras vírgenes de las Antillas tras el exterminio de los indios y las crecientes dificultades para importar mano de obra europea de forma suficiente. Fue también el trabajo esclavo lo que impulsó lo que podríamos llamar la primera agricultura de exportación, el cultivo del azúcar, pero también del tabaco y del algodón. É muito interessante observar, então, nessa pesquisa do Eric Williams, como ele vai falar dos piratas, como ele vai levantar dados fundamentais, como, por exemplo, vários daqueles piratas
vários desses traficantes, escravistas, depois foram laureados com títulos nobres pela monarquia inglesa, né? Então, tem toda uma revisão histórica aí fundamental para que a gente conheça alternativas, narrativas diferenciadas da história, né? Voltando ao texto do Stuart Hall, a gente tem, então, definitivamente vinculada à problemática da identidade, que, na verdade, se perguntar pela identidade é se perguntar por quem somos, por quem sou, individual e coletivamente, né? Então, quem sou eu neste mundo? Quem sou eu neste lugar? Então, isso é a pergunta pela identidade cultural. E se a gente traz esta pergunta para a história, a gente tem outra percepção da identidade, né? Então, a diáspora, então, por um lado, você pode entender, você pode trazer essa pergunta pela identidade, para pensar a diáspora como um conceito fechado, para pensar por essa concepção binária da diferença, eu versus o outro, ou a gente pode pensar a diáspora como uma estética diaspórica, pensá-la dentro de uma armação de configurações sincretizadas, de significados posicionais, relacionais, fomentadores, geradores, criadores de culturas impuras. Então, a gente pode pensar em identidade como essência pura, e aí a gente estaria do lado de cá, da concepção binária da diferença, puro versus impuro, e eu versus o outro, ou a gente pode pensar diáspora fomentadora de identidades relacionais e que constroem culturas impuras. Então, se a gente pensa nesses termos, a gente pode facilmente lembrar dos nossos estudos, da nossa leitura do Glissant, quando ele fala também da importância do dado relacional para se pensar a identidade cultural no Caribe, né? Bom, então o Caribe como um exemplo de diáspora moderna. Então, a gente tem nesse processo dados fundamentais, relações de poder, obviamente, sobretudo as relações de dependência e subordinação, sustentadas pelo próprio colonialismo, que já conhecemos bem, mas você também tem uma luta cultural. Então, obviamente, existem as relações de poder, existem os determinismos sociais, econômicos, culturais, os determinismos históricos. Eles existem. Fomos escravizados, fomos vitimizados, fomos violentados. Esses são determinismos existentes, factuais. Porém, eles são determinismos que podem não necessariamente nos subjugar e nos enclausurar. E aí é onde ele fala que também há luta cultural, também há revisão e reapropriação, também há a subversão dos modelos culturais tradicionais, orientados para a nação e orientados para a história. Bom, então a globalização cultural, ela, por um lado, é desterritorializante em seus efeitos, né? Porque ela desterritorializa, ela te tira do teu território, ao mesmo tempo que as culturas são locais. Então, aqui a gente já tem um conflito interessante. A diáspora também é uma forma de globalização, não é? Então, se ela te desterritorializa, ao mesmo tempo você tem que lidar com esse dado e com um outro dado que pareceria oposto se a gente pensar em termos binários opositores, né? Que é a localidade da cultura. Podem ou não podem ser conflitivos, ou não necessariamente são conflitivos, mas não são opositivos. A gente pode pensar em termos de processos de repetição com diferença, reciprocidade sem começo, processos de transplante, sincretização e diasporização. Então, voltando à ideia do relacional, que é uma palavra com a qual a gente vai linkar, relacionar também, né, o Hall com o Glissant, a gente pensa em termos de diasporização como sincretização e como relação. Bom, seguindo adiante, a gente tem, então,
a produção da cultura e políticas culturais, aí ele vai se deter um pouquinho sobre isso no texto, trabalhando com a ideia da proliferação e disseminação de novas formas musicais, híbridas e sincréticas, que não pode mais ser aprendido pelo modelo centro-periferia ou baseada simplesmente em uma noção nostálgica e exótica de recuperação de ritmos antigos. Então, para falar da produção cultural oriunda desta problemática da identidade, desta problemática histórica, ele traz 3 exemplos: a música, a pintura, e aí ele cita um artista em especial, e o rastafarismo, que seria no âmbito da religião. Eu não vou me deter nesses pontos, tem mais detalhes sobre isso no próprio texto. E aí, continuando, ele vai pensar a África na narrativa caribenha como um dado diferenciado. Não, quer dizer, ele vai trazer a África para essa concepção relacional, para essa problematização da identidade. E aí ele vai chegar a essas conclusões. Retrabalhar a África na trama caribenha tem sido o elemento mais poderoso e subversivo de nossa política cultural no século XX. Mas é uma África interpretada, é uma África relida, porque é uma África depois da diáspora. E um dado interessante, se vocês observarem, praticamente todas as vezes que a África aparece no texto, ela aparece entre aspas, porque não é a África geografia exatamente, é uma África que passou por um processo de releitura e de reinterpretação. É uma África como memória da diáspora, como referencial diaspórico também, né? Então, a África que vai bem nesta parte do mundo, segundo Hall, é aquilo que a África se tornou no Novo Mundo, no turbilhão violento do sincretismo colonial. E aí ele vai falar de tradução cultural, o que é bastante interessante também para o nosso curso, né, de letras, artes e mediação cultural. A gente pensa na tradução cultural como uma forma de mediação cultural, né? E aí ele diz: essa África fornece recursos de sobrevivência hoje, histórias alternativas àquelas impostas pelo domínio colonial e as matérias-primas para retrabalhá-las de formas e padrões culturais novos e distintos. Ou seja, as sobrevivências em suas formas originais são sobrepujadas pelos processos de tradução cultural. Então, não interessa ao Hall pensar em termos de essencialismo, de uma essência africana, mas de processos de tradução, de como traduzimos essa essência originária africana ao nosso contexto atual, em processos que são relacionais. Então, com isso, descolonizamos as mentes. Segundo o autor, então, essa seria uma proposta de descolonização. A raça permanece, apesar de tudo, o segredo culposo, o código oculto, o trauma indizível no Caribe. É a África que a tem tornado pronunciável enquanto condição social e cultural de nossa existência. Então, vejam, tirar a África de um lugar ideal, essencializado, e trazê-la para a condição moderna, diaspórica do Caribe, é fundamental. Por quê? Porque é ela quem vai dar a alternativa, é ela quem vai fornecer matéria-prima para que a condição colonial seja pronunciável, dizível, nomeada, né? Então, isso é bastante relevante. Continuando um pouquinho mais, as lutas por redescobrir as rotas africanas no interior das complexas configurações da cultura caribenha e falar, através desse prisma, das rupturas do navio, da escravidão, colonização, exploração e racialização, produziram não somente a única revolução bem-sucedida no Caribe anglófono neste século, a Revolução Cultural dos anos 60, como também a formação do sujeito caribenho negro. E aí, pensando em Caribe, a gente pode remeter a outros autores, o próprio Glissant, Frantz Fanon, por exemplo, o Aimé Césaire. Então, são vários os autores, Nicolas Guillen, no contexto cubano, tá? Então, vários autores que vão pensar sobre esse sujeito caribenho negro, ao qual remete aqui o nosso autor de hoje, que é o Stuart Hall.
Bom, em termos de cultura, porque esse texto e toda essa elaboração do Stuart Hall, ele vai ser muito bem-vinda, não apenas para pensar o Caribe, né, mas para pensar qualquer contexto de diversidade cultural. Então, é muito produtiva essa concepção do Hall sobre cultura. O que ele vai dizer, então? Que a cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. Não é uma arqueologia, ou seja, não é cavar na memória para descobrir onde é que estão as essências e as origens. Não é isso. A cultura é uma produção. Ela tem sua matéria-prima, seus recursos, seu trabalho produtivo. Então, obviamente que a arqueologia faz parte do processo cultural, faz parte do processo de encontrar narrativas alternativas ao sentido hegemônico da cultura, mas não se detém aí, porque ela precisa produzir. E ela precisa produzir o quê? Ela precisa produzir cultura. Então, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar, de se fazer, de se construir. Então, é essa agência do sujeito. É um sujeito ativo e não passivo. É um sujeito que não é mais vítima do seu processo histórico, porque ele é capaz de construir, de ser criativo, com uma plasticidade que lhe dá a própria história, construir todo esse processo como uma estética diaspórica, né? Bom, e aí ele vai falar da globalização, que também é bastante interessante, vou passar mais rápido por essa parte. Ele vai falar das forças dominantes, da homogeneização cultural, da mesmice cultural homogeneizante, do domínio do capital, dos fluxos cultural e tecnológico. Isso não é uma novidade, a gente fala sobre isso desde a invenção da América, não é? Então, vários autores, historiadores vão considerar o começo da globalização justamente com a chegada europeia no continente americano, né, no Novo Mundo. Então, esse processo de homogeneização, essa tentativa da mesmice cultural homogeneizante, ela vem de longa data, e, no entanto, a gente também tem, por outro lado, os seus processos de resistência, os processos que vão descentrando os modelos ocidentais e levando a uma disseminação da diferença cultural, com capacidade de subverter, traduzir, negociar. É nesse âmbito, o Hall vai trabalhar muito fortemente com a ideia da articulação, o Glissant vai trabalhar com a ideia da relação, não é? Ou a gente pode, trazendo para o âmbito do nosso curso, falar em termos de mediação. Então, todos esses processos, articulação, relação, mediação, estão envolvidos com, ou são fomentadores de subversão, de tradução e de negociação entre a mesmice cultural homogeneizante colonial, imperial, e as culturas locais, os seus processos próprios e originários. Bom, fechando então o livro, fechando essa parte expositiva, o Hall termina o texto dizendo que a alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos de pertencimento cultural, mas abarcar os processos mais amplos, o jogo da semelhança e da diferença, que estão transformando a cultura no mundo inteiro. Esse é o caminho da diáspora, que é a trajetória de um povo moderno e de uma cultura moderna. Então, é importante essa ênfase que ele dá ao moderno e à modernidade do sujeito negro caribenho, que não é mais vítima da diáspora, mas que transforma a diáspora numa categoria de reflexão e de ação e de agenciamento histórico e político. Bom, eu termino então aqui essa parte da apresentação e passamos à segunda fase da aula.